Olá, eu vou explicar para vocês, sou Clemilton Dias, o Canetinha, vou explicar para vocês o Simple Present, presente simples em inglês, a forma afirmativa e negativa de forma bem rápida, tá bom? Para me escrever o verbo em inglês na forma afirmativa, primeiro eu vou utilizar os pronomes pessoais em inglês, são 8. Eu, você, ele, ela, nós, vocês e eles. I, you, he, she, it, we, you e they. Depois que eu utilizar os pronomes pessoais, eu vou utilizar a forma base do verbo que está no infinitivo. Nesse caso aqui tem o verbo to work, que é o verbo trabalhar, que é importante para nós cidadãos trabalharmos, para produzir. O que acontece? Na hora de eu conjugar, eu não vou utilizar o to, eu vou utilizar apenas a forma base do verbo. Se fosse o verbo dormir, to sleep, coisa que muita gente também gosta de fazer, na hora de conjugar, eu vou utilizar o sleep sem o to, certo? Eu utilizo o sleep, mas eu não utilizo o to, que nesse caso é um verbo, ele está auxiliando e é óbvio que vai facilitar para que eu entenda que o verbo está no infinitivo. To sleep, to work, to study, to travel. E os verbos no infinitivo vão estar acompanhados do to. Na hora de conjugar, eu não utilizo o to. Tchau, show pra lá. Não uso ele, ok? Na forma afirmativa, observem que eu tenho a forma base work em todos os outros. Veja como é fácil. Work, 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 work. Opa, tem uma coisa diferente aqui. Qual é a parte diferente que eu tenho? No he, no she e no it, ele, ela e ele, ela, a gente utiliza um S. Acrescenta um S na maioria dos verbos em inglês. Certo? A maioria dos verbos em inglês eu vou acrescentar a letra S. Essa regra é para todos os verbos em inglês, professor? Não. Nós temos algumas exceções. Os verbos em inglês que terminarem com Y precedido de consoante, ou seja, antes desse Y tiver uma consoante, que é o caso do verbo to cry, que é o verbo chorar. Antes do verbo do Y tem uma consoante. O que a gente faz? Substitui o Y por IES. Na terceira pessoa do singular. Exatamente. Então, como eu conjugaria? Seria I cry. Eu choro. Você... You cry. Você chora. Mas quando eu chego na terceira pessoa, he, she, it, a regra diz que terminou com Y, precedido de consoante, eu removo o Y e coloco IES. He cries. Ele chora. Se fosse o she, da mesma forma. She cries. Professor, e os verbos que terminam com Y e antes dele tem uma vogal, que é o caso do verbo jogar, tocar, brincar, to play. Antes do Y tem uma vogal, o A é uma vogal. Nesse caso, o que eu faço? Segue a regra normal de todo mundo, da grande maioria dos verbos, que é apenas acrescentar a letra S. Então, no caso, seria eu jogo, I play. Se fosse ele joga, he plays. Apenas acrescenta a letra S. Essa regra, ela tem mais alguma outra regrazinha? Tem sim. Tem a regra dos verbos que terminam com essas letras aqui embaixo. Os verbos que terminarem com S, SH, CH, X, Z e O, quando chegar aqui na terceira pessoa do singular, he, she, it, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar as letras E, S. Como, por exemplo, o verbo ensinar. Exatamente. To teach. Ai, professor, ensinar. To teach. Minha pronúncia é muito ruim. To teach. Ensinar. Eu não utilizo to, certo? E eu vou colocar assim, ó. I teach. Eu ensino. You teach. Ele ensina, ou você ensina. Mas, quando eu chego na terceira pessoa, he, she, it, o que eu faço? Faço valer a regra. Terminou com CH, eu acrescento ES. Veja bem, he teaches. Ó, não é teacher de professor, é teaches. Teaches. Acrescentei ES. Professor, por que tem esse ES aí no he, she, it? Porque ele terminou com CH. Se fosse qualquer um desses outros verbos terminado com qualquer uma dessas outras letras, a gente também colocaria ES. Entendido aí? Verbo no simple
present, forma afirmativa, ok? Valeu!